Joca, em seu mais recente livro, A Morte e o Meteoro, que você está lançando agora, você fala do esfacelamento da Amazônia e de políticas indigenistas. Em que contexto se deu para você preparar essa obra? O noticiário, as manchetes dos jornais, elas inspiraram ou deram mais o sentido de urgência? O noticiário, propriamente, ele não influenciou, não concretamente o livro, né? Mas, na verdade, eu sei que existe uma urgência na discussão desses temas, porém esses temas eles são muito antigos, né? A destruição, a luta pelos direitos, direito à terra, direito à demarcação das reservas, a perseguição, o genocídio, as chacinas, as doenças, é, as epidemias que devastaram, mataram etnias inteiras, às vezes, são, são, são fatos que acontecem há 500 anos, né? Então, e é algo que sempre me preocupou. Não à toa eu pesquisei muito pouco para fazer o livro, sabe? Por isso que eu escrevi ele muito rapidamente, assim, porque o que é tratado nele é, são coisas que eu conhecia, que já pertenciam ao meu repertório pessoal, assim, né? Então, agora, diretamente, diversas coisas influenciaram mais concretamente. Por exemplo, na Bienal de São Paulo, na Bienal de Arte, de a penúltima edição, se não me engano, houve um evento chamado Dias de Estudo, para o qual eu fui convidado, que era organizado e feito pela equipe curatorial, foi a primeira curadoria coletiva da Bienal de Arte de São Paulo, e eles organizaram um evento que era fora de São Paulo, chamado Dias de Estudo, que reunia a equipe de curadores mais convidados e que tratavam de assuntos correlatos aos temas que eles estavam explorando na curadoria da Bienal. E o do qual eu participei foi em Cuiabá, que é a minha cidade natal, e com, sei lá, com algumas lideranças indígenas, com Ailton Krenak, com Álvaro Tucano, enfim, havia antropólogos, artistas, né, que trabalhavam, o Bené Fonteles, que é um artista que trabalha muito com a cultura indígena. Assim que essa preocupação já começou ela se tornou algo mais concreta ali, né? Nesse período eu estava escrevendo o meu romance anterior, O Noite Dentro da Noite, que tem elementos da cultura indígena e coisa que já havia em livros anteriores, assim, né? Às vezes muito estilizadas, reinventadas, como não deixa de ser também na Morte do Meteoro, já que a tribo da qual eu trato aí, ela é uma invenção, ela não existe. É, e, mas principalmente nos meus livros anteriores, eu acho que essa preocupação ela começa num livro chamado Curva de Rio Sujo, que é de 2003. Então é um elemento antigo, faz parte das minhas preocupações há bastante tempo. Agora, inegavelmente, em novembro de 2009, com a chegada, com as eleições presidenciais, com a chegada do Jair Bolsonaro à presidência, com as declarações feitas por ele na imprensa, que funcionaram como uma espécie de carta branca para ataque por parte de garimpeiros, a tribos, depois, imediatamente depois, enquanto eu ainda finalizava o livro, declarações do ministro da Agricultura dizendo que afirmando que a salvação da Amazônia era monetização ou monetarização da Amazônia. Tudo isso me deixou bastante angustiado e digamos que alimentou assim a escrita do texto, né? Você pode contar um pouco a história do livro, em linhas gerais? Bem, assim, o enredo dele, o enredo o romance ele começa com uma situação chave que é a ida
um pedido de exílio ou a negociação de um asilo político dos 50 remanescentes de um povo isolado da Amazônia chamado Cajapucuji. Negociação essa feita por um antropólogo, um sertanista que trabalhou na FUNAI, chamado Boaventura. Na ocasião ali do início da história, ele tem mais de 80 anos, é um homem idoso já. A história, inclusive, se passa num período, num breve futuro, a partir de agora. Não é indicado no livro, mas dá para se calcular que é por volta de 2030. E, bem, esses indígenas, eles pedem esse asilo político, esse exílio, que é uma coisa inédita na história dos povos ameríndios, justamente porque o habitat deles, que é no Alto Purus, lá em cima, quase na fronteira com a Venezuela, já não existe mais. Então, assim, não existe mais o meio ambiente ao qual eles estão acostumados. Em decorrência disso, também não existe toda a metafísica deles, que é decorrente de elementos, principalmente do uso ritual de um besouro chamado Tinsanhan, e que eles usavam e que era a maneira que eles tinham para acessar o plano, o além, né, o terceiro céu deles. Ou seja, que eles não têm mais nada, eles não têm nem mais o mundo físico, nem o metafísico, e mais além, eles não têm nenhuma expectativa de futuro, embora eles não tenham a mesma compreensão temporal, cicladiana que nós, eles não têm perspectiva de futuro porque já não existem mais mulheres nem crianças entre eles, são só homens. E é um povo que nunca teve contato com o homem branco. Bem, essa parte da história foi muito inspirada pelo meu permanente fascínio com essa possibilidade, né, de que ainda existam em torno de 140 povos isolados na Amazônia, povos que nunca tiveram contato com o homem branco. Me parece assim, sempre me pareceu um erro, né? Assim, um erro ironicamente falando, porque é como se a máquina de destruição programada pelo processo colonial brasileiro tivesse um erro. E, sabe, alguém jogou um grão de milho, uma mandioca na engrenagem e essa engrenagem não funcionou corretamente. E deixou que essas pessoas estejam aí vivas, num tempo que não é o deles, né? Às vezes parece que não é nem o nosso tempo mais, tá certo? Quanto mais o dos indígenas, que são representantes de um tempo que já não existe. Bem, essa ideia sempre me pareceu fascinante, então eu decidi explorar a história. A história começa com esse episódio, né? Mas eu acredito que tem uma coisa da qual é meio difícil de abordar assim, e que eu ainda estou assimilando, que são os subtextos, as questões que são tratadas no livro e que não fazem exatamente parte dessa história, né? E essa anedota inicial, ela nasceu de um conto que me foi encomendado pela revista Granta, que tinha um dossiê dedicado ao futuro, e eu decidi escrever essa história. No entanto, e esse conto publicado pela Granta equivale à primeira parte, ao primeiro capítulo do livro, que tem 4 capítulos. Quando eu encerrei esse conto, eu fiquei me perguntando quem era Boaventura. Por que Boaventura... Qual era o papel dele nessa história? Esse nome irônico, né? Pois é. E que remete aos irmãos Vilas Boas, né? E que tristemente não reflete o que acontece na história propriamente dita do livro, na narrativa. Mas eu comecei a me questionar, porque pouco do Boaventura é tratado nesse capítulo 1, né? O foco ali está mais nessa partida dos índios e tal. Até mesmo outro narrador, né? Exato, é narrado pelo antropólogo mexicano. São 2 narradores do livro que ficam oscilando, né? E daí eu resolvi responder essa pergunta, quem é Boaventura? Essa pergunta que eu fiz a mim mesmo, né? E fui adiante, continuei a escrever.
coincidiu de eu estar aqui no Ceará, nessa época do final do ano passado, de férias, e eu tinha tempo livre, estava na praia, e estava num lugar que não tinha internet, não tinha nada, então eu continuei a escrever e escrevi muito rapidamente, muito por conta dessas circunstâncias, assim, né? Ah, o livro, logo no início, ele tem uma certa desesperança. Trata assim, ele trata até do epílogo, logo nos primeiros parágrafos, já dá um final, dando linhas gerais do que vai acontecer. E falando até que a espécie humana vai levar a culpa por omissão. A omissão vai ser nosso maior pecado? Bem, não sei se omissão, né? Ou desejo de realização, pode ser, parece que são dois lados da mesma moeda, né? Essa fúria, essa sanha pela exploração. No nosso caso específico do Brasil, essa visão extrativista, né, que simplesmente não vê outra possibilidade de desenvolver esse país concretamente. A nossa sociedade não foi capaz, não teve a competência de se industrializar de maneira correta, de dar trabalho para as pessoas. E o que nós temos são as commodities que esse governo, no que eu acredito ser mais como se fosse um epílogo do colonialismo, pretende destruir, vender tudo, né? E depois, o que vai nos restar, né? Soja. Pois é, um imenso campo de soja, né? Cheio de agrotóxico, que talvez ninguém compre mais, já que a França hoje, por exemplo, proibiu todos os agrotóxicos que afetam as abelhas, né? O primeiro país a fazer isso. E acredito que isso vai... se a omissão não ocorrer, ela vai principiar, certamente o primeiro passo é a proibição de agrotóxicos, numa escala massiva. E se se o agronegócio brasileiro não se reinventar, ele não vai ter lugar no mundo, né? Então, são muitas questões, acho. Ou seja, são duas faces, né? Uma é esse empenho em fazer o mais fácil, mais simples e a maneira mais direta de se ganhar grana, de se enriquecer, dos ricos continuarem a encher suas burras de dinheiro. E, por outro lado, esse senso de responsabilidade que demora a surgir, né? Então, não sei, não existe resposta para isso ainda, infelizmente. Além do exílio dos indígenas que estão indo para o México, a gente tem, em paralelo, um casal de astronautas chineses que estão indo para Marte, para povoar Marte. São duas coisas bastante antagônicas, mas a causa é a mesma, uma tentativa de um novo ecossistema. A Odisseia Humana vai descambar para isso mesmo, uma nova tentativa de um ecossistema dentro da Terra, ou interplanetária? Não sei. Vai ter um fim? Pode ser que já tenha sido assim, né? Seriam os deuses astronautas. Eu não sei se vai ser a Odisseia humana, não sei se ainda seremos humanos, né? Mas eu sei que tem muitos bilionários aí como por exemplo, como é que chama? O pessoal da singularidade, que pretende transferir sua consciência para um chip, alguma coisa assim, e continuar a sobreviver num ambiente que não seja amigável para o organismo humano. Isso existe, está acontecendo já, né? A ideia de apocalipse é secular, é uma coisa que existe há muito tempo. Ela começou a existir, sei lá, no século VI. Portanto, se o ser humano se preocupa tanto com isso e há tanto tempo, é sinal que alguma coisa há, né? Algo deve acontecer. Eu falo um pouco então de Blag, porque eu já não posso dizer isso, porque afinal de contas eu já me reproduzi, eu tenho uma filha, mas
Se eu não tivesse uma filha hoje, eu estaria totalmente engajado no movimento voluntário pela extinção humana. Acho que o ser humano merece. Bem apocalipse, né? Merece, não continuar. Faz muito bem por onde, né? Assim, agora a gente pegando um pouco a questão metafísica do uso da droga natural que eles utilizam dos outros, eles quase que interpretam a nova existência através dessa viagem lírica, metafísica. A realidade não é o suficiente? Não, a realidade não é suficiente, não é mesmo. Eu me dedico a escrever por causa disso. Acho assim, acredito que a vida diária, a vida cotidiana, nunca para mim, como pessoa singular, pessoa, né, nunca foi suficiente. Eu acho que ela é bastante limitada, né? Nossa capacidade de comunicação, nossa incapacidade de comunicação é parte muito responsável disso, por isso. No caso específico dos Kajapukuji, eles usam o Tinsanhan, que é uma droga, tal, mas eles atendem ao princípio básico, ao princípio essencial do uso da droga nas culturas humanas, que é mais um aspecto da nossa doença atual, da nossa doença contemporânea, né? O fato de as drogas terem perdido qualquer sentido de ligação com a espiritualidade. Então as drogas, elas são destrutivas primeiro, porque existe uma grande oferta e existem drogas químicas verdadeiramente poderosas e destrutivas e com alto poder viciante e muito baratas. No entanto, as drogas, elas foram usadas ali, sei lá, por exemplo, talvez o último momento em que isso tenha acontecido na nossa história foi nos anos 60, né? Com a liberação, com a contracultura, quando a droga tinha algum sentido libertário e espiritual, mas, no entanto, depois disso ela perdeu todo e qualquer vínculo com essa ideia. Enquanto que entre os indígenas ela permanece, e outras culturas também, é claro, não são todas, né? Inclusive, acredito que a próprio uso da maconha hoje em dia, todas as questões ligadas à liberação, ao plantio, existe aí um sentido de esperança para que o uso de certas drogas voltem a ter esse peso. Mas isso me parece tudo consequência de um adoecimento, né, do espírito humano, no que ele tem de mais representativo daquilo que a gente foi supostamente ou poderia ter sido, né, e que se perdeu. Então é muito nesse sentido assim que existe que o ritual do Tinsanhan aparece na história A Morte e o Meteoro. Apesar de ser um romance curto, de fôlego, tem multifacetado, a gente pode ter inúmeras interpretações, inclusive interpretações políticas. Por exemplo, você tem ali os indígenas metropolitanos, que já é uma face anarquista dos povos ameríndios. Se essa droga, o consumo dessa droga é uma saída, né, uma possibilidade, uma interpretação da vida, a anarquia a gente também pode encarar como uma possibilidade? Bem, acho que sim, principalmente hoje, né? Porque a gente vive um momento em que parece ser impossível fazer política, né? Nós estamos meio que engessados entre radicalismos, né? E a coisa simplesmente não tem andado, né? Com essa chamada polarização ideológica que tem acontecido, ela é engessante, engessadora. E a anarquia tem entre um dos seus princípios justamente a micropolítica que pode ser exercida. Veja, basta você parar no centro de uma cidade grande como Fortaleza para você perceber o quão benéfica e o tanto que há para ser feito em relação a atos micropolíticos.
basta ver a quantidade de, sei lá, um monte de gente abandonada nas ruas e tudo mais. Então, se a gente traduzir a micropolítica ao nosso bairro, e se for baseada em conceitos como solidariedade e apoio mútuo, esse tipo de coisa, acho que há muito a ser feito. E a anarquia ensina muito a isso, os princípios, né? O livro ele tem um dos temas que mais me são caros e que talvez seja o tema essencial do livro, é como se ele procurasse diagnosticar o que nos trouxe até aqui, nós, não os Cajapucuji, né? Os Cajapucuji serem extintos é uma consequência do que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui é uma perda completa de uma compreensão das nossas próprias origens e raízes e do nosso pertencimento. E quando eu digo isso, é num sentido amplo, mas também num sentido íntimo, né? Num momento em que, sei lá, veja, uma das grandes acusações, por exemplo, diante da esquerda brasileira hoje, é o afastamento dela das bases, né? É porque as bases estão estilhaçadas, esfaceladas, né? Por exemplo, os operários que pertenciam a sindicatos nas periferias das grandes cidades. As fábricas não existem, fecharam. Os sindicatos, portanto, perderam o sentido. E tudo foi abandonado. Isso é uma grande... é uma bola de neve, né? Que cria uma avalanche destruidora. Eu vejo, por exemplo, assim, com certa inveja, por exemplo, o Nordeste brasileiro, porque talvez ainda seja tão diferente em relação ao restante do país. Talvez por causa da cultura popular, talvez a cultura popular ainda seja um amálgama que una, né, as pessoas em algumas regiões do país. Enquanto que em regiões onde a presença de imigrantes estabelecidos há, sei lá, 2 ou 3 gerações, caso do Sudeste, onde eu vivo, isso é mais frágil, né? Então as pessoas são levadas a radicalismos pelo simples medo de perder tudo de novo, né? Acabam tendendo à direita, a valores conservadores e reacionários, porque temem perder aquilo que ganharam. E isso é o sentimento que tem engraçado a consciência da elite brasileira, mas principalmente da classe média. E da elite a gente já sabe há muito tempo, né, que é assim, mas no entanto, da classe média, isso tem se fortalecido nos últimos tempos e é em decorrência desse medo, né? Inclusive com a própria esfacelação do emprego, sindicatos de uberização do emprego, sim. fragmentação, como você bem disse. Sim, a conveniência da crise financeira, né? De alguma forma, conveniente para a política, né? Para os novos movimentos políticos. Aproveitando que você citou literatura popular, como uma amálgama de união, de talvez um íntimo, ainda movimento, alguma coisa, como é que você enxerga a literatura que está sendo feita no Brasil de uma forma também fragmentada, mas sempre buscando olhar um movimento para minorias, mulheres, negros, indígenas? Olha, eu acho que a gente vive um bom momento, sabe? Um momento de afirmação, de superação de preconceitos, de abertura de portas. Me parece que, inclusive nos ambientes mais tradicionais, onde comumente as portas estavam fechadas, como por exemplo as grandes editoras, hoje elas são muito receptivas a mulheres, escritoras, autores da periferia, autores negros, indígenas e de todas as minorias, né? Então acho que a gente vive um momento importante de inclusão, assim, e de efervescência mesmo, de surgimento de novas formas de expressar, por exemplo, a importância da literatura oral, né, das formas orais da literatura, que ganham uma nova
roupagem, com os slams e com a importância do hip hop para a formação desses circuitos e tal. Acho um momento muito rico, mas também é um momento muito diverso e massivo, assim. Eu não consigo, eu só consigo falar genericamente, assim, não consigo falar especificamente sobre um ou outro autor, sabe? Porque é uma coisa que parece tão em ebulição, assim, que ainda não é possível se avaliar com alguma lucidez o que é, como é, se é. Só sei que é importante, isso não tem dúvida alguma, assim. Quanto à literatura mais convencional, que é aquela literatura escrita veiculada em texto impresso, texto ou e-book e tal, o que eu faço é acompanhar. A gente vive um momento feliz, assim, acompanhar autores que estão aí já, né? Tem autores muito jovens que já têm muitos livros, né? E também, por outro lado, nós temos, sei lá, 3 ou 4 gerações de escritores, escritoras, produzindo simultaneamente, assim. Você tem um Sérgio Santana, por exemplo, que está beirando os 80 anos e publicou nos últimos 5 anos alguns dos seus melhores livros. E renovando os livros. Livros de grande qualidade, assim, né? Rubem Fonseca está aí ainda publicando, Dalton Trevisan, são nonagenários. E, no entanto, tem autores muito jovens, porque hoje, com todas as facilidades que existem, começa a se publicar muito cedo, né? Então tem autores de 20 anos com livros incríveis. Já em grandes casas. E não só, assim, editoras independentes que têm publicado livros importantes. E tem uma cena da poesia brasileira que é muito forte, muito intensa. Com leituras que levam, sei lá, não estou falando de slam ou de poesia oral mais vinculada ao hip hop, não, estou poesia mesmo, né? Poetas, principalmente poetas mulheres, né? Publicando uma poesia de grande qualidade com repercussão circulando internacionalmente, assim. Premiadas, é um momento bem incrível. Pois é, né? Parece, por outro lado, assim, em termos de apoio ou de difusão, ou de abertura para que isso circule, parece que é um dos momentos mais negativos que a gente vive nos últimos tempos, sabe? O que eu acho ótimo, porque parece que a literatura está livre de compromissos com, sei lá, com subsídios, com apoio estatal, que seja, e, no entanto, ela viceja da mesma forma e com mais força, talvez, né? Porque como se fosse uma contraposição a toda a onda restritiva diante da cultura que a gente tem assistido. É incrível que isso aconteça. Só para finalizar, a gente fazer até anotei aqui, porque eu gostei muito dessa epígrafe. A provocação que eu queria que você comentasse: nenhum homem é rei de porra nenhuma. Bem, é o lema dos índios metropolitanos, né? Os índios metropolitanos do meu livro, eles são inspirados numa tribo, não é uma tribo, né? Mas era uma corrente pequena de anarquistas italianos dos movimentos de 1977 em Bolonha, que foi um período muito efusivo, muito importante para a política italiana dos anos 70. E os índios metropolitanos eram anarquistas, pessoas que se vestiam de índios, assim, fantasiavam de índios, mas que faziam movimentos quase de linhagem situacionista, sabe? Então eram protestos sempre sarcásticos, com um grau acentuado de humor, e fizeram, foi uma coisa muito breve, né? Perturba o status quo um pouco mais, né? Sim, foi um movimento malfadado, como toda a operária, que é a revolução operária que reuniu um monte de vertentes de esquerda na Bolonha de 77.
Aí eu inventei esses, é como se fosse uma reencarnação dos índios metropolitanos, só que no caso do A Morte e o Meteoro, eles são compostos por indígenas de verdade, de diversas etnias do mundo todo, todas em extinção. É como se fosse uma legião estrangeira anarquista composta por indígenas. Mas ela é só um pano de fundo para o livro, assim, né? Eles são figurantes, quase a sombra do livro, que atribuem um sentido de humor ou de perigo, talvez. E eu pretendo, em algum momento adiante, voltar a explorar os índios metropolitanos. Merece, acho que dá para eles serem protagonistas em algum momento. A gente vai aguardar. Tá legal. Joca, muito obrigado. Obrigado a vocês.